Bom, então vamos lá começar a fazer a nossa versão miniatura. Nessa parte, a gente vai fazer apenas a estrutura da peça, que são dois retângulos iguaizinhos. Quando eu disse pra vocês que era a blusinha mais fácil do mundo, eu não estava mentindo, tá? Então, nessa aula, a gente vai usar a fita, as medidas que vocês tiraram na aula anterior e o fio que vocês têm aí para poder fazer a amostra, pode ser qualquer tipo de fio. Se vocês usarem um mais grosso, vai ser muito mais prático para vocês visualizarem e também concluírem essa versão miniatura, ok? Então, antes da gente começar aqui a fazer as nossas duas peças, a gente vai precisar fazer um cálculo nas medidas que a gente tirou, ok? A gente vai usar apenas duas medidas aqui, que é o comprimento e o busto, tá? Então, antes de tudo, para fazer a versão miniatura, a gente vai fazer 50% das nossas medidas, tá? Então, fiz aqui uma colinha. Vocês vão pegar a medida original de vocês e vão multiplicar por 0,5. Então, por exemplo, eu tenho 100 centímetros de busto, eu vou fazer vezes 0,5, que vai dar 50 centímetros, ok? Vai ter mais uma conta também que vocês vão precisar fazer, mas eu vou explicar para vocês. Essa versão miniatura vai ajudar vocês a identificar as dificuldades e o que vocês precisam melhorar. Por isso que eu vou fazer essa versão miniatura junto com vocês antes de vocês criarem as peças, ok? Então, no meu comprimento, eu tive 57 centímetros. Então, do comprimento, a gente tirou só a parte da frente, ok? Só que, nesse trabalho, a gente vai fazer a parte da frente e a parte de trás juntos, tá? Então, seria mais ou menos assim, a gente vai dobrar no meio, então, a parte da frente e a parte de trás. O valor que vocês têm aí dos 50%, tá? Que vocês já tiraram, vocês vão fazer vezes 2, porque a gente vai fazer a parte da frente e a parte de trás tudo junto. O meu deu 22 centímetros, os meus 50%, então, eu fiz vezes 2 e deu 44 centímetros, ok? O meu busto deu 105. Do 105, aqui a gente vai dividir por 4. Por quê? Essa largura aqui é a metade da parte da frente e depois tem a metade da parte de trás, mas ela fica separada, ok? Então, a gente vai ter aqui o comprimento multiplicado por 2 e a altura vai ser apenas 1/4 da medida do nosso busto, ok? Então, dividam aí por 4 e anotem. Se der um valor quebrado, por exemplo, 11,5, 3,4, algo do tipo, arredondem para cima, tá? Se deu 11,5, coloquem 12 centímetros, para todas as contas que vocês forem fazer, ok? Então, vamos lá. Quando a gente for iniciar a nossa peça, primeiro a gente vai tirar as medidas, vai fazendo usando as medidas como base. Na segunda, a gente vai contar os pontos, porque a gente já tem a quantidade de pontos de correntinha, de ponto alto e de carreiras, ok? Então, peguem o caderninho de vocês aí onde tem as medidas e vão anotando isso também, para que vocês façam exatamente iguais as duas peças, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com a correntinha, eu vou fazer só uma amostrinha, tá? Para vocês poderem ver algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro, quando vocês forem começar a peça, deixem um fio mais ou menos 1 metro, ok? Por quê? Esse fio a gente já vai usar para poder fazer a costura, uma das costuras da peça, tá? Eu gosto muito de fazer isso na hora que eu vou planejar a peça, saber se eu tenho algum tipo de costura para fazer e já usar o fio do início ou do fim do trabalho para poder fazer isso. Eu odeio peça que tem muito arremate, gente, assumindo aqui algo que eu não gosto de fazer. Então, eu já vou pensando em tudo para poder fazer de uma vez só, tá? Então, deixem aqui mais ou menos 1 metro antes de começar a correntinha. Primeira dica aqui, quando vocês forem fazer a correntinha, usem uma agulha maior do que a que vocês forem fazer os outros pontos, tá? Por quê? A correntinha, ela é mais estreita do que o ponto alto, do que o ponto médio alto, do que os outros pontos. Então, quando a gente faz aqui com a mesma agulha, ela vai ficar, a tensão aqui, né, do ponto vai ficar assim, ó, a intenção, né? Por quê? A correntinha, ela é menor, então ele vai ficar assim, aí você vai achar que você tá fazendo errado. Mas é porque a correntinha realmente tem
uma largura menor do que o ponto. Então, por isso que, para quem tem um ponto muito apertado, tentem usar uma agulha bem maior do que a que vocês vão fazer, ok? Não apertem a correntinha, exatamente por isso, porque para que ela fique mais alinhadinha quando a gente for fazer os pontos altos. Então, quando vocês forem fazer os pontos aqui, tá? Já vão contando. Eu, geralmente, vou fazendo de 30 em 30, tá? Faço aqui minhas 30 correntinhas e vou vendo se dá a medida. Anotem a agulha que vocês estão usando para poder fazer a outra parte igual. Às vezes, a gente troca de agulha e não percebe, né? Então, anota, eu tô fazendo a correntinha com 6 milímetros, vou fazer meu ponto alto com 5. Então, anotem certinho para não ter o perigo de trocar agulhas. Fiz as 30 correntinhas aqui. Quando eu for tirar a medida nos centímetros, eu dou uma leve esticada, pelo mesmo motivo, ok? A correntinha, ela fica mais apertadinha e o ponto vai deixando ela mais aberta, tá? Então, quando vocês forem medir aqui, dá uma leve esticada, uma leve, tá? Não vão esticar tudo, porque não vai ficar assim. É só uma leve esticada mesmo, ok? Vai dar uma diferença de 2 centímetros, mais ou menos. Então, vão tirando a medida dessa forma. Quando chegar na medida, anotem a quantidade de correntinhas. E para voltar ao trabalho, por exemplo, eu tenho 60 correntinhas. Eu vou fazer mais 2 aqui, ok? Então, vocês podem colocar 60 mais 2 para poder fazer o trabalho de vocês. Por que que eu acrescento essas 2 correntinhas? Porque ela vai dar a quantidade certinha aqui quando eu for fazer a volta, tá? Essa volta que eu vou fazer aqui, eu vou contar com ponto alto. Então, quando eu adiciono mais 2, dá a quantidade certinha, tá? Então, quando vocês tiverem que fazer algo e contar os pontos para poder conferir, podem usar essa conta, tá? Então, fiz os meus 2 pontos, eu vou iniciar na minha 4ª correntinha, ok? Aqui tem uma dica. Quando vocês forem fazer o trabalho, para que ele fique mais bonito também, se você iniciar fazendo apenas na alcinha de cima, faça tudo na alcinha de cima. Se vocês forem pegar as duas, deixar só a alcinha de baixo livre, façam assim até o final e façam nas 2 peças, porque assim, dá uma diferença e quem é crocheteira vai ver, tá? Eu principalmente. Então, façam certinho tudo na parte de cima ou tudo na parte de baixo. Isso é opcional, tá? Eu gosto de cada um. Vou fazer aqui até o final e vou mostrar pra vocês mais uma dica para que fique alinhado e fique mais bonito o trabalho de vocês, ok? Bom, fiz aqui meu último ponto. Quando eu vou virar, antes de eu virar o meu trabalho, eu conto a quantidade de pontos altos. E eu incluo nessa contagem esse último pontinho aqui, na verdade é o primeiro, né? Que a gente faz com a correntinha. Incluam ele na contagem. Então, por exemplo, 5, 10, 15, ok? E vocês precisam ter a mesma quantidade que vocês anotaram de correntinhas, tá? Excluindo as 2 que a gente adicionou. Então, se vocês colocaram 60 correntinhas mais 2, tem que ter 60 pontos altos. Anotem a quantidade de pontos para vocês poderem conferir, ok? Uma dica de alinhamento, e pode ser que cada uma faça de uma forma. Quando eu vou virar meu trabalho, eu faço, geralmente, 2 correntinhas, né? Aí, vocês me perguntam, mas se uma arame tem que fazer 3, porque é a mesma altura de um ponto alto? Eu falo assim, depende. Por quê? Meu ponto é muito folgado. E se eu fizer com 3 pontos, eu vou mostrar pra vocês como fica. Fica muito aberto e fica muito feio, me incomoda, tá? Então, por isso que eu faço com apenas 2 pontos. Vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, fiz com 3 pontos. Olha o buraco que ficou aqui no início. Quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, vai ficar um buraco enorme, ele vai ficar mais largo assim, porque tá maior aqui. Vou fazer com 2 correntinhas para vocês poderem ver a diferença. Olha a diferença com apenas 2 correntinhas, tá vendo? O espaço diminuiu. Na verdade, nem tem mais espaços, né? Não tem mais espaço aqui, tá? Igualzinho os outros. Olhem o ponto de vocês. Pode ser que o ponto de vocês seja mais apertado, ele fique ok. Mas pode ser que ele fique mais folgado, fique um espação aqui.
Então, façam esse ajuste de acordo com a atenção de vocês, ok? Outra dica aqui, quando a gente volta ao trabalho, isso é um erro comum para quem tá começando. Quando a gente volta aqui o ponto, a gente faz a correntinha para poder voltar ao trabalho. Esse primeiro espaço aqui é referente à correntinha que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pular ele e fazer no segundo, porque senão a gente vai estar fazendo um aumento, ok? Então, eu pulo o primeiro e faço no segundo. Se vocês tiverem dúvida ainda, contem a cada carreira, contem a quantidade de pontos. Se vocês tinham 60 pontos altos, tem que ter em todas as carreiras 60 pontos altos, ok? Vou fazer aqui até o final, porque tem mais uma dica para quando vocês concluem a carreira, ok? Bom, fiz aqui o último ponto, outro erro comum para quem tá iniciando. Como a gente acaba vendo com facilidade os buraquinhos aqui dos pontos, a gente acaba fazendo até aqui, certo? Então, fiz aqui um, fiz aqui outro, e para aqui e volta. E aí, quando vê, a pessoa tá fazendo uma diminuição, porque lembra da correntinha que a gente fez aqui no início? A gente tem que fazer um ponto alto aqui também. Por isso que eu digo, contem a quantidade de pontos por carreira, porque aí vocês vão evitar esse tipo de coisa, tá? Como vocês têm que olhar aqui os dois lados, pode ser que você faça um ponto a mais aqui e um ponto a menos aqui e fique com a mesma quantidade de pontos. Por isso que vocês têm que ir olhando para ver se ele tá ficando alinhado, porque se estiver indo para um lado ou indo para o outro, é porque vocês estão colocando mais ponto de um lado e colocando menos pontos do outro, tá? Então, por exemplo, eu não fiz o último ponto aqui, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 27. Vamos ver na segunda carreira. 5, 10, 15, 20, 26, tá? Então, contem certinho se vocês estiverem com dúvida. E aqui no último ponto, eu sempre gosto de deixar da correntinha que a gente tem, eu gosto de deixar 2 alcinhas na parte de cima, pra não ficar um espação assim, ó, um buracão, ok? Então, eu tento laçar 2 partes. Eu não gosto de passar simplesmente dentro aqui do buraco. Eu acho que o espaço fica maior, tá? E não fica alinhadinho. Mas essa é uma questão de toque mesmo. Então, eu passo bem no meio da correntinha, mas eu tento deixar 2 alcinhas na parte de cima, tá? Então, tem 1, 2 e a outra vai ficar aqui na parte de baixo, ok? Então, é isso. Concluiu aqui a largura. Confere para ver se tá fazendo sentido com a medida de vocês, se não tá muito fora, tá? Se der 2 centímetros de diferença, aqui no comprimento não tem tanto problema. Mas se for, por exemplo, na largura, pode ser que dê, porque vai ser uma diferença em 4 partes. Lembre que a gente dividiu o busto por 4. Aqui, a gente vai fazer a quantidade de carreiras até dar o 1/4 do nosso busto. Lembre que a gente pegou o total do busto e dividiu por 4. Então, vão fazendo e vão medindo, tá? Até dar mais ou menos a altura. Quando der a altura, vocês podem concluir, ok? Lembrem de deixar também uma quantidade grande aqui, mais ou menos 1 metro, antes de cortar o fio, porque a gente também vai usar para poder fazer o acabamento, ok? Então, vamos lá fazer uma revisãozinha aqui. Essa é a parte que vocês vão ter que fazer nessa primeira unidade. Vocês vão ter que fazer 2 peças idênticas com as 2 medidas que eu passei para vocês. Então, vamos lá fazer uma revisão. Nós vamos fazer 2 retângulos, ok? Vamos fazer pela parte mais larga. Na próxima aula eu explico para vocês por que a gente não tá fazendo, por exemplo, por aqui, pela parte mais curta, no estilo cachecol, que a gente conhece. Próxima aula eu explico para vocês. Vocês vão fazer a correntinha, vão contando, vão dando uma leve esticada para poder tirar a medida. Concluiu a primeira carreira de ponto alto, contem, ok? Para que vocês tenham já para poder fazer a segunda pressa. Concluiu também a altura, que é o 1/4 da medida que a gente tem, contem a quantidade de carreiras, ok? É fácil de identificar, tem como se fosse uma linha em cada um. Então, contem a quantidade de carreiras. Fez a primeira peça, vocês não precisam mais usar a medida na próxima, vocês têm que usar a quantidade de pontos, ok? Tem que ficar do mesmo tamanho.
Então, essa aqui é o desafio para essa primeira aula, fazer essas duas peças. E na próxima, a gente vai começar a dar vida aí para essas duas peças que a gente fez, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda uma mensagem que eu vou ajudando vocês. E na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a montagem dessas duas peças. Então, te vejo lá.